Fala galera, mais uma vez aqui o Alexandre Moraes da Escatologia Preterista Completa, o canal. Dessa vez aí eu vou postar, o vídeo que foi feito aí no canal do meu mano Ronaldo, tá? A Arena Apologética, um debate que foi realizado com meu mano Jefferson, falando aí a respeito do Apocalipse capítulo 12, né? E no decorrer do debate foram desenvolvendo outros assuntos que tem tudo a ver com o livro do Apocalipse, com o capítulo de Apocalipse, claro, né? É isso aí, galera. Vamos que vamos. Aqueles que estão entrando no canal aí pela primeira vez, se inscrevam no canal, sejam bem-vindos, tá? Para que vocês possam receber vídeos. Toda semana estou postando vídeos e vamos que vamos. Vamos lá para o debate. Um grande abraço a todos. Olá, galera do canal Arena Apologética. Estamos começando aqui um novo debate, né? Nós vamos fazer aqui o debate de hoje é sobre o preterismo. Se você está conhecendo o canal agora, não perca tempo, dê o like, dê o compartilhar, né? Se inscreva no nosso canal. Esse canal aqui ele tem o intuito de fazer debates moderados, né? E você pode participar também desses debates. Basta você pegar, entrar em contato conosco, escolher o seu adversário e nós vamos dar a estrutura para que você faça o debate teológico que você precisa. Então, dessa forma, nós vamos aqui entrar no debate de hoje, que é sobre o tema Apocalipse 12, no preterismo completo. Eu não faço a mínima ideia do que seja, mas aqui nós temos o Jefferson e o Alexandre, que eles são especialistas nesse assunto e vão aqui nos ajudar aí nesse grande debate, tá certo? Vou colocar aqui na sala os dois já estão a postos. Boa tarde aí para os dois, para o Jefferson e também para o Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Isso aí, ó. Vou falar aqui da regra do debate. O debate vai ser em 3 blocos, né? Vai ter pergunta, resposta e réplica, não tem tréplica, tá ok? A pergunta 3 minutos, resposta 5, réplica 5. Olha, eu deixei bastante tempo para vocês aí executar e trazer aí a sua resposta e réplica. Não vai ser permitido passar o tempo. Já estou avisando desde já. Chegou no tempo, eu vou cortar, tá ok? Beleza? Nós vamos fazer da forma correta. Chegou no seu tempo, deu o seu tempo, eu vou cortar a transmissão do áudio. Beleza? Não importa onde esteja. Então, vamos usar o poder aí de síntese, tá certo? Você tem 5 minutos e 5 minutos dá para fazer bastante coisa. Então, desde já, né? Desde já aí eu gostaria de pedir aí pro Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Tá tudo a postos aí? Tá tudo tranquilo? Tudo ok, graças a Deus, tudo abençoado. Tá certo. Então, Jefferson, a primeira participação aí é sua. Eu gostaria que você falasse para a gente, né? Se apresentasse e falasse o que você vai defender nesse debate, tá ok? Você tem 2 minutos, fique à vontade. Olá, boa tarde, queridos irmãos. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade de juntos compartilharmos as preciosidades do Evangelho. Bom, eu me chamo Jefferson Batista, sou das Assembleias de Deus, aqui da cidade de Goiânia, Goiás, e de acordo com Apocalipse capítulo 12, eu vou estar me posicionando em defesa de que esta mulher vestida de sol, a sua identidade, ela representa a nação de Israel. E a sua fuga, que é um evento futuro, envolvendo o período de grande tribulação e finalizando na segunda vinda de Cristo, no segundo advento de Cristo, para restaurar a nação de Israel e estabelecer o reino messiânico sobre a terra. Amém? Deus abençoe a todos. Ok. Então, agora aí vamos para a participação do irmão
Alexandre. Irmão Alexandre, está a postos aí? Tô sim, tô sim. Irmão O áudio tá Alexandre, legal aí, você tem Ronaldo? dois... Perfeito, perfeito. Você tem aí 2 minutos para você apresentar, se apresentar e apresentar o que você vai defender, tá ok? Não esqueça de dizer o que você vai defender aí para o pessoal saber. Fique à vontade, você tem 2 minutos. Uma ótima tarde a todos aí, para quem está assistindo o debate. Tá? Para mim é uma satisfação estar aqui no canal do Ronaldo. E quero agradecer aí o Éfeso, né, por ter marcado de novo aí esse debate comigo. Tá? A visão que eu vou apresentar aqui vai ser a visão dentro da escatologia preterista, né, completa. Né? A visão vai ser essa, falando do Apocalipse 12. E a gente vai ver aí, vamos ver e analisar, né, quem é essa mulher, o que significa ali as estrelas que foram, que desceram, né, a partir aí por parte do dragão, né? A gente vai ver também aí, a gente vai tentar chegar a essa conclusão, né, com relação a essa profecia que tem uma ligação muito forte, né? A profecia que vai falar do Egito, chamei o menino, né? Vamos ver também o que significa esse sol, né? O grande dragão, quem é o grande dragão? Então, são vários pareamentos que eu vou apresentar aí, né, ao longo do debate, e de acordo aí também com as perguntas do nosso mano Éfeso, entendeu? Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, que essa passagem de Apocalipse, capítulo 12, ele é uma passagem que está descrita em todos os sujeitos ali do Apocalipse, né? Que está ligada ali ao passado, que não tem nada a ver com o futuro, né? Essa é a ideia e a certeza que eu posso apresentar para vocês aqui hoje, tá bom? Dentro da escatologia preterista. Vamos junto, hein? Vamos que vamos. Ok. Ouvi falar aí nos grupos do WhatsApp que de Apocalipse o Alexandre é fera. Eu ouvi isso daí, né, meu? Vamos explorar esse homem hoje aqui. Hoje ele vai ser espremido pelo nosso amigo... Irmão Alexandre, qual seria a identidade da mulher vestida de sol e como se deu a sua fuga e a sua proteção por Deus no passado, no ano 70? Fechou? Correto. 5 minutos para você, Alexandre, fique à vontade. Vamos lá. Essa mulher vestida de sol, ela tem duas representações nas escrituras. Né? As escrituras, quando fala referente à mulher, ela representa uma mulher que está ligada à antiga aliança, a antiga Jerusalém, a Jerusalém física, né? Aquela que está baseada dentro da primeira aliança, do qual eles quebraram o primeiro pacto. E essa mulher, essa primeira mulher, ela se torna prostituta, né? Porque ela bebe o sangue dos profetas, e apedreja aqueles que são enviados, conforme está lá em Mateus capítulo 23. Correto? Então, a primeira representação é de uma mulher que se tornou prostituta, e essa mulher, ela perdeu, né, como que eu posso dizer? Ela perdeu toda as mãos, né, de Deus, saiu da cabeça dessa mulher. Toda a proteção de Deus. Então, Deus, ele simplesmente entrega essa mulher para os reis da terra, né? Qual foi o primeiro rei? O primeiro rei foi Egito, o segundo rei foi a Síria, o terceiro rei foi a Babilônia, o quarto rei, a Grécia. Aliás, primeiro rei, repetindo, primeiro rei, Egito, segundo rei, a Síria, terceiro rei, Babilônia, quarto rei, Medo-Pérsia, quinto rei, Grécia. E o sexto rei do qual foi entregue, né, ali durante a geração de Jesus, o período de Jesus, o Império Romano. Tá? Lembrando que essa mulher, especificamente, a todas as mulheres que faz a referência no Apocalipse. Tanto no Apocalipse, a primeira mulher, tanto no Apocalipse 17 como no Apocalipse 18. Né? E a representação de João ali é essa mulher que é a antiga Jerusalém, a Jerusalém física, que inclusive, né,
Temos até aqui duas passagens. Uma passagem que vai falar em Isaías e Jeremias, como se fez prostituta aquela que era fiel. Né? Isso está lá. Vamos lá. A representação da primeira mulher. A representação da segunda mulher nas Escrituras é a mulher que não é prostituta. Ela é uma mulher maculada e é exatamente a representação de Jesus Cristo, né? A representação daquele que traria, de novo, a restauração para essa Jerusalém física que cometeu, né, digamos assim, a prostituição com relação ao eterno. Beleza? Então, a representação da mulher, a identidade dessa mulher, de Apocalipse capítulo 12, é especificamente Jesus Cristo, vindo como a noiva, entendeu? E trazendo a restauração para os seus eleitos, fazendo com que essa Jerusalém não venha cometer, né, essa prostituição com relação ao eterno que se dá à Nova Jerusalém. Por isso que o apóstolo João vai falar ali em Apocalipse capítulo 21, o seguinte. Vamos lá. Eu ainda tenho 1 minuto e meio, né? É isso, Ronaldo? Exatamente. Ele vai falar em Apocalipse capítulo... Em Apocalipse capítulo 21, ele vai dizer o seguinte: então vi o novo céu e a nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Quem é a representação desse primeiro céu e a primeira terra? É a antiga Jerusalém. E depois ele vai falar, o mar sumiu. E por que esse mar some? Porque na Nova Jerusalém já não existe nenhum mar que venha sair um rei da terra para lutar contra ela. Tá me entendendo? E depois ele vai falar, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Então, essa mulher de Apocalipse, capítulo 12, é justamente a representação da Nova Jerusalém. Aquela que não seria imaculada. Entendeu? E a segunda pergunta foi qual mesmo, Efes? Que eu fugi enquanto termina o meu tempo? Seria sobre a sua fuga e a sua proteção por Deus. Essa fuga é justamente a representação do período que Jesus prega o evangelho para os seus discípulos. Que tem, no caso, não para os discípulos, para Jerusalém, que não aceitaram essa palavra dele durante o período de 3 anos e meio. Ok. Por isso que está ali a simbologia, entendeu? Eu tinha cortado o tempo aqui, que eu pensei que você tinha terminado, mas eu estava já uns 10 segundos só. Então, vamos lá. Efeson, entendeu aí a resposta? Você tem aí 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fique à vontade, o tempo é todo seu. Pode começar. Sim, eu compreendi a resposta do senhor Alexandre. Bom, nós temos a compreensão que Apocalipse capítulo 12 fala exclusivamente acerca da nação de Israel. A nação de Israel, obviamente que ela se afastou de Deus em diversos períodos da sua existência, da sua história, mas Apocalipse capítulo 12 nos aponta a nação de Israel em um período futuro, período este de grande tribulação, 1260 dias, 3 anos e meio, em que a pessoa do anticristo há de se levantar contra esta nação. E esta nação há de encontrar refúgio, encontrar abrigo na região de Edom e Moab. Mas, segundo a resposta do senhor Alexandre, esta mulher representa Cristo, né? Representa os eleitos. Bom, Oséias, capítulo 1 e capítulo 2, no capítulo 1 nos fala sobre Lovuana, né? Porque eu não mais tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. E também fala sobre Lo-Ami, porque vós não sois mais povo meu, nem eu serei vosso Deus. E o capítulo 2, o profeta Oséias, fala que acerca dessa prostituta, acerca dessa mulher,
que ela não tinha conhecimento, que seu marido, que seu esposo lhe dava tudo, lhe dava todo o sustento, toda a proteção. No versículo 9 em seguinte, adiante, mostra que, portanto, tornarei-me ao seu tempo, tirarei o meu grão e o meu mosto, e no seu determinado tempo arrebatarei a minha lã e meu linho com que cobri a sua nudez. Ou seja, começa o juízo de Deus sobre essa mulher prostituta, ou seja, sobre a nação de Israel. E no versículo 14, nos fala, portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, lhe farei ao coração, e lhe darei as vinhas dali e o vale de Acó, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Ou seja, o profeta Oséias está falando sobre a nação de Israel. Nós sabemos que o relacionamento que Oséias tinha com a sua esposa, com aquela mulher que vivia na prostituição, representava o relacionamento entre Deus e a nação de Israel. Ou seja, Deus está dizendo que não iria compadecer mais da nação de Israel, e que eles não mais seriam povo, e ele não seria mais Deus. É uma forma de Deus tratar com aquela nação, de Deus trazer juízo sobre eles. Mas Deus também fala que irá atrair eles, levar estes ao deserto e falar ao coração deles. E no versículo 23, a palavra de Deus nos fala que e semalei para mim na terra e compadecer-me-ei de Lohuana, e a mim direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Ou seja, Deus mudou a história desta mulher. Deus mudou o cativeiro dela. É uma situação que vivia na prostituição, veio o juízo sobre ela, e, de forma resumidamente, relacionada à nação de Israel, Deus há de mudar a história daquele povo. Um povo que se afastou de Deus em razão dos seus pecados, em razão das suas prostituições, das suas iniquidades. Paulo fala que Israel, devido à sua incredulidade, foi cortado da oliveira. Mas Paulo nos ensina que poderoso é Deus para tornar a enxertá-los de novo na sua própria oliveira. E é isso que vai acontecer. Deus vai tornar a compadecer-se daquele povo e dirá a eles, tu és o meu povo. E a nação de Israel dirá, tu és o meu Deus. Amém? Beleza. Alexandre, você está aí, Alexandre? Você vai fazer o sua primeira participação, com sua primeira pergunta aí nesse primeiro bloco. Você tem 3 minutos, fique à vontade. A pergunta que eu quero fazer para Éfeso é uma pergunta que está no Apocalipse capítulo 12. Deixa eu voltar lá. A pergunta está no Apocalipse 12, é o seguinte. Cadê? A partir do versículo 10, vai estar escrito o seguinte. Deixa eu marcar aqui. Está assim, ó. Então ouviu uma voz forte no céu, que dizia, agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias, que ele escolheu, mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los, dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos os derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Pronto. Segundo a escatologia futurista, meu mano Éfeso, eles colocam esse dragão como um espírito que brigou com Deus no céu, e que caiu do céu para poder fazer uma batalha, para poder fazer um grande Armagedon aqui nesse mundo físico literal. Ou seja, um espírito que briga com Deus no céu, e esse espírito desce. Só que a pergunta é o seguinte, vai falar aqui que esses irmãos venceram segundo o sangue do Cordeiro. E pelo que eu sei, Jesus Cristo, ele não morreu, Ele não deu o sangue dele para espírito, e sim para seres humanos. Como que fica essa situação, meu mano Éfeso? Fala comigo. Essa é a sua pergunta? Qual é a visão que você tem? Para você, esse grande dragão é quem? Diz para mim aí. Entendeu aí, Éfeso? Sim, compreendi a pergunta dele. Beleza, você tem 5 minutos para fazer a sua resposta, fique à vontade, o tempo é seu.
Bom, o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 a seguinte, nos fala sobre o terceiro ai, né? E nos fala sobre essa voz do céu, nos falando sobre o momento em que o nosso acusador é derribado, né, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Né? Ou seja, agora o versículo 11 que fala, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Não está falando de espíritos, está falando de seres humanos, né, que venceram, né, esse que nos acusavam, este que nos acusa, né, o próprio Satanás. Fala de pessoas, seres humanos, que pelo sangue de Cristo obtiveram vitória no decorrer da sua história, no decorrer da sua existência, no decorrer da sua vida. E não fala, eu não sei se é este o pensamento do senhor Alexandre, de que seriam espíritos, né, obtendo vitória pelo sangue de Cristo. Né? A gente sabe que este acusador é um ser espiritual, que é a antiga serpente, o chamado diabo, mas no versículo 11, quando fala e eles o venceram por meio do sangue de Cristo, estão se fazendo uma referência a seres humanos, né? Cristãos que, pela fé, obtiveram vitória. Já então, você finalizou a resposta? Ok. Ô, Alexandre, você tem aí 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fique à vontade, o tempo é seu. Vai lá. O que acontece, meu mano Éfeso? Jesus Cristo, ele jamais morreria e daria o sangue dele para espíritos, né? Porque a visão que se tem dentro da escatologia futurista é que quem armou essa grande batalha, né? E inclusive desceram, arrastaram estrelas aqui para a Terra, foi um espírito chamado diabo, um espírito chamado Satanás. Essa é a visão, né? Dentro do sistema religioso ligado aí à escatologia futurista, simplesmente literalizando tudo isso aqui. E quando a gente vê que tudo isso é uma figura de linguagem que faz a representação do Império Romano, que faz a representação aí do falso profeta, de Jesus Cristo e a palavra que ele iria pregar. Então a gente pode perceber nitidamente aqui que o Apocalipse 12, ele está ligado a grande prostituta que foi Israel, e tem diversas passagens que falam sobre isso. A gente vê lá Jesus Cristo entrando em Jerusalém, chorando por ela. E ele mesmo fala na passagem, que está lá em Lucas, capítulo 19, ele vai falar, ele vai mencionar lá como, qual é a parte que ele fala? Deixa eu ver aqui. Eu não consigo gravar de cabeça. Deixa eu pegar aqui, ó. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Ele entra na cidade de Jerusalém, né? Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, viu a cidade, chorou com pena dela. Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, que é justamente quem? O Império Romano, né? E ele vai falar lá em Lucas capítulo 21, quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegada a sua desolação, a sua devastação. Aí depois no versículo 22, ele vai falar que vai estar ali, entre aspas, que seria um grande acerto de contas e que após todo aquele evento ali, iria se cumprir tudo o que está escrito nas escrituras sagradas, que está ligado a Taná por parte dos profetas e a Torá por parte de Moisés. Né? Então, não teria como. Não tem como a gente pegar o Apocalipse 12 e querer colocar que essa grande batalha que foi armada ali em Jerusalém, né, é uma coisa que vai ser apontada para o futuro, dentro de um contexto totalmente diferente do Apocalipse, que foi escrito especificamente para as 7 igrejas da Ásia, em um mundo oicomênio habitado naquela época. Não tem como a gente querer trazer isso para os dias de hoje, né? Deixa eu ver aqui, tem mais uma coisa aqui que eu quero falar? Deixa eu voltar lá para o Apocalipse capítulo 12.
E outra coisa, meu mano Éfeso, a gente não tem como ficar isolando as passagens, porque todo o contexto ali é ligado também dentro das 70 semanas de Daniel. Porque esse período que a mulher fica durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é o período de 3 anos e meio, é a ligação, justamente a ligação que Jesus Cristo prega o evangelho para Jerusalém, para a casa de Judá especificamente, né? E tem esse tempo de 3 anos e meio, onde Judá, Jerusalém, está sendo sentenciada, está sendo julgada. Por isso que vai falar lá em João, capítulo 12, que está escrito o seguinte, é a mesma ligação. Deixa eu ver quanto tempo, 56 minutos ainda, né? João está escrito o seguinte, João capítulo 12, a partir do versículo 44 vai estar escrito o seguinte. Cadê? Se alguém, 47, se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, Jesus Cristo falando. Pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-la. As palavras que eu tenho dito serão seu juiz no último dia. Que último dia é esse? É justamente onde cai o templo de Jerusalém e é instaurada a nova Jerusalém. E Deus faz o grande acerto de contas colocando o Império Romano como uma das bestas que emerge do mapa. Então, o grande dragão que arrasta todas as estrelas do céu é o Império Romano. Não tem como ser outra coisa. Ok, pessoal. Terminamos assim o nosso primeiro bloco. Vamos entrar então no segundo bloco. Olha, eu vou avisar aí vocês que dia de domingo, onde eu moro aqui, o pancadão come solto aqui na região. Se vocês ouvirem aí uma sonzeira aí meio estranha, é normal aqui no dia de domingo à tarde, beleza? Então, dando continuidade aí no debate, o Éfeson, ele tem a sua segunda pergunta. Você tem 3 minutos, fique à vontade, o tempo é seu. Bom, estarei fazendo a próxima pergunta, mas só deixando a observação que a última pergunta do senhor Alexandre foi se Cristo morreu pelos espíritos. A minha resposta foi não, foi pelos seres humanos. Bom, a minha pergunta agora é, Apocalipse capítulo 12, nos fala que durante um período de 1260 dias, um tempo, tempos, metade de um tempo, e 42 meses. Durante este período, esta mulher será protegida, receberá refúgio, auxílio da parte de Deus, receberá sustento, proteção, grandes ásias como de águia. E Deus manterá esta mulher, durante todo este período, fora da vista da serpente. Como isso pode ter acontecido no ano 70 com esta mulher? Se Israel foi completamente arrasado pelas legiões romanas, pelo exército, naquela ocasião, durante aquele cerco sitiando a cidade de Jerusalém. Como houve essa proteção, se Israel naquela ocasião recebeu o juízo da parte de Deus, estava sendo castigado pelo Senhor, porque isso já havia sido profetizado por Cristo, a queda da cidade, a destruição do santuário, e Israel seria disperso por todas as nações da terra. Como tudo isso aconteceu, essa proteção aconteceu, se era um juízo de Deus sobre aquele povo, e não proteção. Terminou? Sim, positivo. Ok, Alexandre, você entendeu a pergunta? Entendi perfeitamente, Ronaldo. Ok, você tem 5 minutos para você fazer a sua resposta, o tempo é todo seu, fique à vontade. Vamos lá, meu mano Éfeso, você me perguntou, né, essa questão aí, como que Jerusalém ela foi destruída se ali está escrito que ela receberia essa proteção? Cara, é muito óbvio, não preciso pensar muito, né, para poder responder isso. Logo no início, não sei se você prestou atenção, eu falei que temos uma representação de 2 mulheres, pô. Uma que se prostitui, uma que perde, né,
digamos assim, faz com que Deus tira totalmente a sua ligação com ela, né? Onde ela quebra a primeira aliança, o primeiro pacto, conforme vai falar em Jeremias 31. Em Jeremias 31 fala isso, onde ele vai falar que tinha despojado com ela, mas ela quebrou essa aliança, ela quebrou, né? E depois tem aí a segunda mulher. A segunda mulher é justamente a Nova Jerusalém, que está ligada a Jesus Cristo. Então, a mensagem do Apocalipse, essa mensagem, né, dando uma tipologia, uma figura de linguagem, é justamente a representação da igreja espiritual, que não tem nada a ver você pegar isso e querer literalizar. Porque se a gente trouxer para o literal isso aí, não faz sentido. Hoje a gente não tem templo, não tem figura sacerdotal terrestre, não tem sacerdote. Então, como é que eu vou trazer isso para o literal hoje? Não dá. Não existe nenhuma profecia. Até hoje eu estou esperando alguma resposta tua que você não respondeu. Qual é o profeta que profetiza ali a respeito de uma construção de um terceiro templo literal? Sendo que quando se fala em templo ali na antiga aliança, está ligado ao único templo que foi reconstruído ali pelo governador Zorobabel de Judá. Então, não tem como trazer isso para o dia de hoje. Então, a representação dessa mulher é justamente Jesus Cristo, que está ligado aos seus discípulos. E esse descanso, né, essa menção que está fazendo ali, é justamente o tempo que eles conseguem pregar o evangelho durante esse período, enquanto as sete igrejas da Ásia estão sendo propagadas. E eles conseguem perseverar até o fim e chegar numa única plenitude com Jesus Cristo, não aceitando a marca da besta. O número 666, que é a marca de César Nero, do Império Romano. Está me entendendo? Então, isso não tem como literalizar isso, Everson. Trazer isso para o literal não faz sentido nenhum, porque a gente não tem templo, não tem nada aí no dia de hoje. A Israel que existe aí, Jerusalém que existe aí, é uma cria da ONU, de 1948, que eu quero ver aí quem é que vai me provar, essa Israel que está aí, que foi criada pela ONU, alguma profecia falando sobre ela. Porque não tem. A gente pega aqui, por exemplo, você citou até uma passagem de Isaías. Aliás, você não citou, mas eu lembrei dessa passagem de Isaías, onde ele vai mencionar justamente um enxerto das oliveiras, e você está trazendo para o futuro, que é Isaías capítulo 11, onde vai estar escrito o seguinte: naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Aqui é um apontamento para Jesus Cristo, né? Porque através de uma nova aliança, ainda tem 1 minuto e meio, através de uma nova aliança, ele traria essa paz. E ergueria o tabernáculo caído de Davi, conforme vai falar em Amós, capítulo 9. Aí depois ele vai falar aqui no versículo 12, Deus levantará uma bandeira como um sinal para juntar os povos de Israel, que é uma casa, e o povo de Judá, que é a segunda casa. Israel, a representação de Efraim, que são as 10 tribos que estavam perdidas em outras nações, e Judá, as 2 tribos que estavam ali na época de Jesus Cristo. Aí depois ele vai mencionar no 13, o povo de Israel não terá mais ciúme do povo de Judá, ou seja, a barreira da inimizade entre ambas as casas, ela quebra. E quando é que se cumpriu isso? No Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2 vai mencionar lá. Todos os povos já estavam ali na época de Pentecostes, todos reunidos lá, representantes de outras nações. Então, meu mano Éfeso, não tem como trazer isso para o dia de hoje. Não faz sentido. É isso aí. Éfeson, você tem aí 5 minutos para fazer a sua réplica. Fique à vontade, o tempo é todo seu. Pode começar. Bom, o livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 3, nos fala: portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz, então o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Miqueias está falando sobre a primeira vinda de Cristo, na qual acontece a rejeição, né, do juiz de Israel, e fala que a nação de Israel ficaria entregue por um determinado tempo, né, seria dispersa por todas as nações. E isso aconteceu após a rejeição de Cristo, com o passar dos anos, algumas décadas depois, com o cumprimento da palavra de Deus, veio a destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e a nação de Israel foi dispersa, né, foi entregue, até que chegue o momento das suas dores de parto.
né? E acerca do futuro templo, Paulo fala na carta aos Tessalonicenses do homem do pecado se assentando nesse templo. E toda a história prova, nos dias atuais, nos nossos dias, nós podemos contemplar Israel como uma potência mundial nos nossos dias, tem todas as condições para reconstruir o seu terceiro templo, tanto judeus ortodoxos, como várias comunidades, como o governo israelense, tem este desejo de edificar o terceiro templo. E o profeta Ezequiel, os capítulos 40 ao capítulo 48, também descreve o templo do milênio, que na visão do Senhor seria o corpo de Cristo. Ezequiel fala sobre um templo magnífico, né, que supera em grandeza o templo de Salomão, o templo da época de Zorobabel, e o mesmo tempo que passou pela reforma na época de Herodes. Ou seja, tudo é possível se cumprir, irá de se concretizar a reconstrução desse templo, aonde irá se cumprir a promessa de Deus, né? Como fala Daniel capítulo 9, versículo 27, Mateus capítulo 24, versículo 5, e Tessalonicenses, onde descreve que ele se assentará neste templo, querendo se parecer Deus, né? E o outro templo do milênio, como Ezequiel também descreve, né? Então, estou citando dois templos, o terceiro, como também o templo durante o milênio, que nós temos suportes bíblicos para nos apoiarmos. E outro ponto também, Isaías, capítulo 16, nos fala sobre a fuga de Israel para a região de Moabe, né? Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. Do outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnó, como um pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juiz, e põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite, esconde os desterrados, e não descubra os vagueantes. Ou seja, nos fala que Israel, nos últimos dias, no período de grande tribulação, vai fugir para a terra de Moabe, e Deus está falando para que Moabe possa estar em paz com Israel nesses dias, né? Porque eles estarão fugindo de um grande adversário, né? Esconde os desterrados e não descubra os vagueantes, ou seja, é a fuga da mulher vestida de sol para a região de Edom e Moabe. Daniel capítulo 11 fala que Edom e Moabe escaparão das mãos do anticristo. Isaías capítulo 26 também descreve essa fuga. Salmo 60, Salmo 108 também nos fala sobre quem me levará à cidade forte, quem me guiará até Edom. Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste, e não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos. Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calçará aos pés os nossos inimigos. Ou seja, são informações proféticas que falam da fuga de Israel nos últimos dias para esta região. Isaías capítulo 63 nos fala quem é este que vem de Edom, ou seja, Cristo em seu segundo advento há de descer na região de Edom para salvar primeiramente as tendas de Judá, que estão habitando em uma posição, em um local provisório durante aquele período de 1260 dias. A Bíblia descreve futuramente esta fuga da nação de Israel, grande parte ali dos habitantes daquela região, fugindo para as regiões aí da cidade de Cisjordânia, a cidade histórica de Petra. Ali se cumprirá essas profecias de Deus no futuro breve. Ok, estamos aí no segundo bloco. Você tem, Alexandre, 5 minutos para fazer a sua réplica. O tempo é todo seu, fique à vontade. Galera, vai parecer que eu estou fugindo um pouco do assunto do Apocalipse 12, tá? Mas o que acontece? O Apocalipse 12, ele está linkado, né, a várias passagens, inclusive o sermão profético de Jesus Cristo. A pergunta que eu quero fazer para o Éfeso são duas. A primeira pergunta, se você puder, Ronaldo, colocar aí para mim, para aparecer para a galera aí, 1 João capítulo 2, versículo 18. Tem como você fazer isso? Agora não tem como não. Assim, tem como não, né? Direto não tem, porque fica lento aqui as coisas se mexer aqui. Então tá, beleza. Então eu vou ler aqui o seguinte.
A primeira pergunta é a seguinte: meus filhinhos, o fim está perto. Isso é João falando para aquele povo lá na geração de Jesus Cristo. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Foi uma das promessas ali. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando. Ô, meu mano Éfeson, já se passaram mais de 2 milênios, 2019 anos. O apóstolo João aqui, ele está mentindo? Jesus Cristo vai falar em Mateus capítulo 24, versículo 33, que ele já estaria perto, também próximo e às portas. E no versículo 24, no versículo 34, ele vai mencionar: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E aí, meu mano Éfeson, como é que eu vou trazer isso para o futuro, meu mano? E está falando justamente dentro do contexto do Apocalipse, capítulo 12. Jesus Cristo é mentiroso? Apóstolo João também é mentiroso? Fala comigo aí, me responde aí. Olha, senhor Alexandre. Só um momento. O Alexandre, era a sua réplica, tá? Réplica? Não era pergunta, não? Pensei que fosse pergunta. Não, era a sua réplica, tá ok? Então... Mas ele tinha dado a réplica, não foi réplica não que ele deu? Não, ele estava Ficou respondendo a pergunta. 5 minutos ele estava respondendo, agora seria a sua réplica. Pô, agora me perdi. Pensei que tinha sido... Você quer voltar a fazer 2 minutos e meio de réplica aí? Porque você parou faltando 2 minutos e meio. Você quer, eu volto o relógio aqui. Agora me perdi legal mesmo. Pô, desculpa aí, galera, quem está assistindo aí. Então, vamos lá. Grava aquela minha pergunta agora. Pessoal, agora nós vamos partir aí para o nosso último bloco, né? Nós temos aí amanhã, né? Nós temos esse debate aí sobre o sábado semanal. Foi apresentado primeiro em Gênesis ou em Êxodo do Cadu e o Valdinei, adventistas, às 20 horas. Nós temos também um outro debate aqui, depois de amanhã, sobre o dispensacionalismo clássico versus revisado, aí, com o Geórgios e o Danilo Stélio. Não percam. Temos também... Ronaldo. Oi? Não, pode continuar. Quando terminar, eu falo contigo. Temos também aqui, né, no nosso canal tem esse tema aqui, teologia versus evolucionismo. Foi feito uma análise da teofísica com o Samuel Soares aí, ele fazendo a harmonia entre o Darwin, o criacionismo e também o evolucionismo. Então, é muito bom essa participação aí do Samuel no nosso canal. Pode falar, eu terminei aqui, pode falar. Deixa eu dar então minha réplica. Vou te dar então 2 minutos e meio, tá ok? Tá legal. Então, pode ir lá, o tempo tá 5 minutos, chegar a 2,5, a gente para, vai lá, fica à vontade. Beleza. Então, como eu estava falando, João ele vai falar, né? Que ali já era considerado o último dia, a última hora, né? E não é só João que fala isso, a gente tem o autor aos Hebreus, que vai mencionar também a mesma coisa, né? Que o juízo já estava próximo, os últimos dias já estava para acontecer, conforme vai falar, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, né? Deixa eu botar aqui em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou de muitas maneiras, versículo 1, e de muitas maneiras aos nossos antepassados, isso na época da antiga aliança, né? Que falava por meio dos profetas. Aí do versículo 2, mas nesses últimos tempos, por que ele fala isso? Porque naquela geração ali do autor aos Hebreus já era considerado como os últimos dias. E ele nos falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1.
E voltando a Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21, versículo 32 e 33. Jesus ele vai falar, não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Alguns até falam assim, mas a geração não é aquela geração que Jesus está falando. Né? Outros colocam, não, mas aquela geração ali dá o sentido de raça, conforme está lá no grego. Né? Aí a gente pega o capítulo 1 de Mateus. O capítulo 1 de Mateus vai estar escrito o seguinte. Deixa eu pegar aqui que ainda tem tempo. Mateus capítulo 1, versículo 17. Vai estar escrito o seguinte, ó. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 gerações desde Davi até os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve mais 14 gerações, ou seja, 3 períodos de 14 gerações. A gente pega desde o período do cativeiro babilônico até Jesus Cristo, a gente tem ali o último rei de Judá legítimo, porque era enquanto o templo estava de pé. Esse templo foi destruído pelo rei Salomão, e daí não se conta ali Joaquim, que no caso, iria suceder a Zedequias. Então, desde o período de Zedequias, que é 586 anos, a gente divide para 14 gerações. E a gente tem, em média, 41 anos, que é aproximadamente 40 anos a geração, que é justamente o período que Jesus Cristo morre ali, do ano 30 até o ano 70, que bate certinho. Ok. Não dá para trazer para os dias de hoje. Ok. O Jefferson, você está aí? Está escutando aí direitinho? Nós vamos, então, dar início agora ao nosso terceiro bloco. Você pode fazer a sua pergunta. Você tem aí 3 minutos para fazer a última pergunta. Fique à vontade. O tempo é todo seu. Senhor Alexandre, livro do profeta Isaías, capítulo 63, nos fala sobre o segundo advento de Cristo, a segunda vinda. Quem é este que vem de Edom, de Bósra, com as vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como a daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Eu os pisei na minha ira, eu os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Ou seja, quem é este que vem de Edom? Porque Cristo, em seu segundo advento, viria sobre a cidade, sobre a região de Edom e Moabe, em Bósra. Porque Deus teria grande sacrifício, grande matança, como fala Isaías, capítulo 34 também, que a espada do Senhor tinha grande sacrifício em Bósra, na terra de Edom. E Apocalipse também, capítulo 20, nos fala de Cristo vindo com as suas vestes salpicadas de sangue. E Zacarias, capítulo 12, nos fala, no versículo 7, e o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Como isto aconteceu no ano 70, acerca da segunda vinda de Cristo? Como essas informações, esses detalhes, a promessa de que Cristo viria sobre Edom para salvar primeiramente as tendas de Judá, né? E como tudo isso aconteceu no ano 70? Essa é a minha pergunta. Alexandre, você está aí? Você tem aí 5 minutos para fazer a sua resposta. Fique à vontade, o tempo todo seu, pode começar. Vamos lá, cara. Por que tudo isso se cumpriu antes do ano 70? É simples, cara. Né? O que acontece? Jesus Cristo, ele vem. Jesus Cristo, primeiro ele vai falar, né, o seguinte, para a mulher cananeia.
A mulher cananeia chega perto para ele e pede para curar a filha dela, e ele chega para a mulher cananeia e fala o seguinte, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois ele vai falar ali para os 70 discípulos, pregue somente para Israel, pregue somente para os de dentro. É necessário, primeiro, que o evangelho seja pregado para os de dentro. Isso por quê? Porque precisava se cumprir as 70 semanas de Daniel, que se deu ali ao ano 34 com a morte de Estevão, os 490 anos literais. Para depois, sim, que se cumprisse isso, onde Jerusalém seria sentenciada ali no ano 34, viria aí a plenitude dos gentios. Beleza? Então, isso antes, as 70 semanas de Daniel, antes, de forma literal, ela é cumprida ali no ano 34 depois de Cristo, terminando ali os 7 anos, tá? Metade de uma semana com Jesus Cristo pregando o evangelho para ajudar. Por quê? Porque esse evangelho iria fazer o julgamento, como a casa de Judá recusou Jesus Cristo, matando eles e matando os profetas, veio o acerto de contas no ano 34 com a morte de Estevão, que foi o último a tentar levar o evangelho para a casa de Judá, para os judeus, e eles recusaram. E depois a gente tem Jesus Cristo mencionando isso para aquela geração ainda, que está em Mateus capítulo 23, versículo 13, ele vai dizer o seguinte, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram e não deixam que ninguém entre. Né? Aí depois a gente vai mais adiante. Aí ele vai falar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no versículo 29. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Olha só quem é que mata. Assim vocês confirmam que são descendentes daquele que mata os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno, né, que é o grande juízo que estava para cair sobre eles ali no ano 70. Pois eu lhes mandei profetas, homens sábios e mestres. Vocês, cadê? Pois eu lhes mandei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas. Não existe nenhuma sinagoga aqui no dia de hoje. Sinagoga era aquela que estava de pé lá no ano 70. Antes do ano 70, né? Crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Que cidade? Aqui no Brasil? Japão, Argentina? Não, pô. Cidade lá de Jerusalém, lá, Israel. Por isso castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até o sangue de Zacarias. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Preste atenção que ele vai falar no versículo 36. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Na outra versão está nessa presente geração. Que não é hoje, século 21. Não tem lógica. Depois Jesus termina dizendo, Brasil, Brasil, que mata os profetas. Vê se é isso que está escrito aí, ô Efes. Vê se não é Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja mensageiros que Deus lhe manda. Quem é que foi apedrejado? Não foi Estevão, no ano 34? Não foi Jesus Cristo que falou assim, eu tenho que sair desse templo porque não chegou a minha hora? Porque queriam apedrejá-lo também lá no templo. Então, é por isso, meu mano. Jerusalém e Israel é simplesmente cai o juízo sobre ela porque eles mataram os profetas. O motivo é esse. Ok. O Efferson, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Fique à vontade, o tempo é seu. Senhor Alexandre, eu vou tentar, o mais resumidamente, tratar sobre esse tema. Quando se trata sobre a destruição de Jerusalém no ano 70,
tudo se cumpriu de forma literal. E nós concordamos, tudo se cumpriu conforme a palavra de Deus nos ensina. Agora, quando nós citamos versículos referentes ao segundo advento de Cristo, nós queremos informações literais sobre eles também, como estes eventos, como essas informações, esses detalhes se cumpriram no ano 70. E os senhores negam a literalidade desses eventos no ano 70. Quando se trata dessas informações, vocês começam a espiritualizar, vocês começam a trazer símbolos e outros significados. Por que as informações sobre a queda da cidade de Jerusalém e a destruição do santuário são literais, são possíveis, é algo compreensível, algo que se cumpriu no passado, realmente, algo que nós não temos dúvidas. E quando nós entramos, aprofundamos em outros detalhes, em outras informações, como eu citei, Jesus vindo sobre Edom, sobre Bósra, em seu segundo advento. Jesus, com a sua vestidura, poderoso para salvar, ali manchando as suas vestes de sangue, né, anunciando o ano dos seus redimidos, o dia da vingança. Eu citei Zacarias capítulo 12, onde fala das nações se levantando contra a cidade de Jerusalém, contra os homens de Judá, contra os habitantes de Jerusalém, e falei sobre Cristo salvando primeiramente as tendas de Judá, no seu segundo advento. O Senhor não trouxe nenhuma informação sobre estes pontos que eu deixei e direcionei à sua pessoa. Apenas tentou trazer um significado espiritual para aquilo que, de forma, irá se concretizar de forma literal, como assim também aconteceu no ano 70, assim como a cidade foi destruída, como os judeus foram dispersos e enviados para as demais nações. Na segunda vinda de Cristo vai ser o contrário. Outro problema grande que vocês mantêm e vocês se agarram a eles e não conseguem compreender é que no ano 70, apenas o Império Romano sitiou a cidade de Jerusalém. Zacarias capítulo 12 nos fala que nações irão se levantar contra a cidade de Jerusalém. Deus fará de Jerusalém um cálice de tontear, uma pedra pesada contra todas estas nações, contra todos estes povos. Quem tentar contra ela será despedaçado. E Cristo irá auxiliar os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. No ano 70 foi totalmente o contrário. Israel foi arrasado, foi lançado fora da sua terra. Então essas informações, esses detalhes, né, essas divergências que o Senhor deveria explicar. Como eu citei Jesus em Edom, na região de Moabe, eu estou falando sobre a fuga da mulher vestida de sol. É Israel, nos últimos dias, que estará buscando abrigo naquela região, em Edom, Moabe, ali na proximidades da antiga cidade de Bósra. Israel estará ali, buscando refúgio, escondendo da fúria e da perseguição do anticristo. E quando o anticristo cercar aquela região, Cristo virá até aquela localidade, salvará primeiramente as tendas de Judá e virá até Jerusalém, aonde irá auxiliar os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, descendo sobre o Monte das Oliveiras. Esta é a segunda vinda de Cristo. Isto é Bíblia, isto há de se cumprir. Isto jamais aconteceu na história, jamais aconteceu na história. A Bíblia descreve, eu não estou vendo meu tempo, eu não sei se meu tempo já encerrou, Ronaldo. Ainda não, né? Não, pode continuar. Pois é. A Bíblia fala da fuga de Israel nos últimos dias. A Bíblia dá os detalhes para a região onde ela vai estar buscando abrigo. Ela será protegida, como eu citei. Ela ficará 1.260 dias fora da vista da serpente, recebendo proteção de Deus naquela região. E jamais sendo despedaçada, destruída, como foi os judeus no cerco de Jerusalém no ano 70. Então, eu gostaria, no nosso diálogo, era ouvir estas verdades, receber estas informações, né? Como isso aconteceu no ano 70. Amém? Belezinha, amém. O Alexandre agora, né, vai ter a sua
Última participação aí, sua terceira pergunta, fique à vontade, o tempo é todo seu, você tem 5 minutos. Vamos lá. A minha terceira pergunta é a seguinte. Me explica o seguinte, ô Everson. Eu vou fazer uma pergunta, já ao mesmo tempo respondendo, tá? Essa última pergunta que você me fez aí, que para você eu não deixei claro para a galera, tá? A pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Se você acha, né, que Jesus Cristo tem que vir para poder fazer uma guerra literal, cara, com o anticristo, né? Jesus Cristo vinha voando num cavalo, segundo aí a doutrina de Margaret MacDonald, o dispensacionalismo, né? Como muitos acreditam aí. Então me explica, por que Jesus Cristo vai falar para Pilatos que o reino dele não é desse mundo e ele vai pedir para Pedro guardar a sua espada e não cortar a orelha do oficial Malco do templo e falar que com a espada que pega a mesma para esfaquear alguém, né, para enfiar em alguém, por essa mesma espada será ferido. E por que, por exemplo, Oséias vai profetizar que quando ele viesse, ele não iria brigar, não iria ter briga com arcos, com espada, com lança, não iria precisar de cavalo. Nenhuma nação iria lutar contra a outra. Nenhuma nação iria guerrear contra a outra, porque é isso que está na profecia. Então, se é literal Jesus Cristo vir sobre as nuvens do céu para poder fazer um grande Armagedão aqui nesse mundo físico, me responde, cara. Por que Jesus Cristo iria fazer isso? Será que Jesus Cristo ele iria se contradizer com ele mesmo? Diga para mim aí. Ok. O Everson, você tem 5 minutos para você fazer a sua resposta, o tempo é todo seu, fique à vontade, pode começar. Bom, senhor Alexandre, eu creio que é só apenas informações, né? Está havendo um pouquinho de equívoco acerca da sua visão relacionada ao nosso posicionamento. Quando você citou ali Pedro lançando a sua espada, cortando a orelha do oficial Malco, né? Não era esse o propósito da primeira vinda de Cristo, né? De fazer uma guerra, de fazer um conflito, uma peleja, uma batalha, né? E então isso a gente já tira fora, porque não era o objetivo de Cristo de derramar o sangue de qualquer que seja a pessoa. Agora, a segunda vinda de Cristo, nós estamos falando sobre o dia terrível do Senhor. Nós estamos falando do dia do juízo, em que Deus há de destruir todos os adversários, todos os seus inimigos. Em relação a Israel, Deus há de destruir todas as nações que se levantará contra aquele povo. Você citou uma profecia sobre Oséias, que naquele tempo as pessoas não utilizarão mais as suas armas, mas farão uso de ferramentas de trabalho para lavrar a terra, né? Isaías também descreve essa profecia. Isso aí se fala, sem sombra de dúvida, sobre o reino milenar. Durante o período do reino messiânico de Cristo sobre a terra, não haverá mais guerras, né? Os homens guardarão as suas armas, guardarão os artefatos de combate, as suas bombas, os seus veículos de combate, e utilizarão outros instrumentos para o progresso, para o sustento da sociedade, para benefícios do ser humano. Então, eu creio que é só um pouquinho mais de informação sobre esses detalhes, né? Agora, se tratando da segunda vinda de Cristo, muito sangue será derramado, tanto que as vestes de Cristo estão salpicadas de sangue. Pessoas serão mortas no vale do Armagedon, ali no vale de Esdraelon. A batalha do Armagedon, muitas pessoas serão ceifadas. Muitas pessoas perderão as suas vidas. Zacarias, capítulos 12, 13 e 14, nos fala, tanto do lado do exército, do vasto exército anticristo, pessoas sendo mortas, como também do lado dos habitantes de Judá e dos homens de Jerusalém. Zacarias capítulo 13 fala que uma parte deles serão exterminados, uma parte dos habitantes de Jerusalém serão mortos.
Zacarias capítulo 14 fala das mulheres sendo abusadas sexualmente, sendo forçadas, sendo violentadas. Ou seja, coisas terríveis irão acontecer, pessoas perderão suas vidas. Deus irá se levantar contra todas estas nações. Ou seja, obviamente que nesta ação de Deus, seres humanos não terão a mínima condição de se manter de pé diante da grande força, do grande poderio de Cristo. Amém? Essa é a minha resposta à sua pergunta. Eu creio que é só um pouquinho mais de informação acerca desses pontos, porque na primeira vinda de Cristo, certamente não haveria derramamento de sangue algum. Não era este o objetivo. Agora, se tratando do segundo advento de Cristo, a sua segunda vinda, pode esperar muito sangue pelo chão. Amém, amém. Eu vou puxar a orelha de vocês enganam aqui o moderador. Eu estou controlando tudo ao mesmo tempo aqui, aí vocês falam, terminei minha resposta, eu zero o relógio, aí vocês voltam a falar. Muito bem, muito bem. O nosso amigo Alexandre, você tem 5 minutos para sua réplica, fique à vontade, o tempo é todo seu. Ô, meu mano Éfeso, não tem como trazer isso para os dias de hoje, cara. Por quê? O que acontece? Você fala que só existiu o Império Romano. E ali está falando das nações que seriam destruídas. Mas as nações não foram destruídas, não, cara. Porque não foi só o Império Romano que lutou contra Jerusalém. Foram várias. As nações que está ligada ali a Apocalipse capítulo 17, né? Que faz uma tipologia tanto aos chifres do Império Romano como às nações que lutaram contra Jerusalém. Temos ali Egito, Assíria, Babilônia... A gente está falando de um dia. Oi? Pode continuar sua resposta. Vou zerar o seu tempo. Já fechei o microfone dele. Você pode voltar aí e começar do zero a explicação, por favor. Você tem 5 minutos. Então, o que acontece? Aí você citou o livro de Zacarias, mas quando que Zacarias foi escrito? Aproximadamente 520 anos antes de Cristo, pô. Não tinha vindo ainda praticamente aí a Medo-Pérsia, Grécia, ela não tinha vindo, e aí elas não caíram? Essas foram as nações, pô, que foram destruídas. Não foi só o Império Romano. A época do Império Romano ali era a época de Jesus Cristo. A época do primeiro século ali, né? Do Império Romano. Então, já tinha caído. Agora, uma outra coisa que a gente tem que analisar é o seguinte. Jesus Cristo ele vai falar em Lucas, capítulo 21, né? O seguinte. Lucas, capítulo 21, ele vai falar o seguinte. Versículo 20. Cadê aqui? Jesus disse ainda, quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercadas por exército, fiquem sabendo que logo será destruída. Né? Aí ele pede, no versículo 21, para eles fugirem para a Judéia, justamente para não poder, né? Certamente para não poder morrerem ao fio da espada pelo próprio Império Romano. Correto? Versículo 22 ele vai dizer, porque aqueles dias são os dias de castigo. O castigo era para quem? Era para Jerusalém ou é para nós brasileiros aqui nos dias de hoje? Tem que analisar. Aí vai estar vírgula, e neles acontecerá tudo o que as escrituras sagradas dizem. Se aqui na própria passagem está falando que seria cumprido tudo que está escrito nas escrituras sagradas por parte dos profetas, o que teria para se cumprir aqui nos dias de hoje? Não teria lógica Jesus Cristo falar isso. Aí ele vai falar, ai das mulheres grávidas, das que ainda estiveram amamentando naqueles dias. Quem lê o livro de Flávio Josefo aí, vai entender perfeitamente aí que naquela época lá as mulheres tinham que comer os seus próprios filhos por causa da opressão do Império Romano, principalmente por parte de César Nero, que foi um dos maiores genocidas da época, e o Domiciano. Temos isso lá, na história de Flávio Josefo. Aí depois aqui a gente tem no versículo 23 de Lucas 21, vai estar escrito o seguinte, aliás, no versículo 24, desculpa, está escrito o seguinte, ó, muitos serão, futuro, hein, mortos a espadas. Agora vamos refletir. Qual é a nação aqui nos dias de hoje que faz guerra a fio da espada?
Essa é a minha pergunta. Tem as guerras que existem hoje, na própria Israel que está aí, que foi criada pela ONU, são guerras por meio de armas de fogo, pô. Então não faz sentido nenhum querer trazer isso aqui para os dias de hoje. Essa grande batalha do Armagedão, né, que é o mesmo exemplo ali de Gog e Magog, lá de Ezequiel 38, é simplesmente o Império Romano. O Império Romano trazendo um cerco sobre Jerusalém, pô. Jesus Cristo vir sobre as nuvens do céu não é literal, não tem como ser literal. É uma figura de linguagem fazendo a representação dele trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém. Deus sempre fez isso, desde a época da Antiga Aliança. Fez isso com o Egito, fez isso com a Síria, fazendo com que o rei da Síria deportasse em todas as nações. Quem lê, por exemplo, aí, o livro de... Caramba, fugiu na minha cabeça. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Fugiu na minha cabeça. É muita informação. O livro de Juízes vai entender perfeitamente isso. Toda vez que eles se voltavam contra Deus, Deus, como juiz e justiça, colocava outras nações para lutar contra Jerusalém, para destruir a cidade de Jerusalém. E não fez diferente. O Império Romano foi da vez ali. Israel, né? Aqueles que deveriam ser os verdadeiros pastores, os líderes religiosos daquela época, simplesmente mataram os profetas, apedrejaram Jesus Cristo, incitou o Império Romano a crucificar Jesus Cristo, apedrejou Estevão e perseguiu a igreja se aliando ao próprio Império Romano. Incitando o Império Romano, destruir os seus eleitos, acabar com seus eleitos naquela mesma geração de Jesus Cristo. E Deus simplesmente, dentro de um acerto de contas, coloca o Império Romano para poder sitiar Jerusalém e vir a guerra dos judeus, conforme vai falar, né, Flávio Josefo. Está todo esse relato lá. Como é que a gente vai trazer isso para os dias de hoje? Não dá, pô. Não tem como trazer isso para os dias de hoje. A Israel que está aí é totalmente diferente do contexto das Escrituras. Ok. Agora nós chegamos aí no momento final, né? Temos aí as considerações finais. Está gostando do debate? Aqui está meio escuro já, mas você está gostando do debate? Então, dê um like, se inscreva no canal, tem bastante gente nova aí, eu estou vendo pelos comentários. Não saia do canal sem se inscrever, tá ok? Efferson, você tem 2 minutos para suas considerações finais. Quase que você que não temos nenhuma dificuldade aí, hein? Só faltou aí teve só uma falta aí, hein, Efferson? Você não é de dar falta, hein? Mas eu tenho que chamar a atenção porque esse é meu papel aqui, hein? Vamos lá, 2 minutos, fique à vontade. Pode ficar à vontade. Bom, eu gostaria de deixar meu agradecimento a todos da Arena Apologética, né? Todos que estão ali por trás, o irmão Ronaldo Lima e outros que estão dedicando parte do seu tempo, da sua vida na seara do Senhor, ao nosso querido irmão Alexandre, né? A gente está construindo essa boa amizade, este bom relacionamento, né? Apesar das nossas divergências, eu tenho certeza que você tem um amor muito grande pela pessoa bendita de Cristo Jesus. E se Jesus voltar hoje, ou no amanhã breve, você também pode ser arrebatado, mesmo crendo que isto nada vai acontecer, né? E agora, assim, sobre tudo que aconteceu no ano 70, todas as profecias voltadas àquele período, se cumpriu de forma literal naquele evento. Agora, as informações sobre a segunda vinda de Cristo, eu queria também ter ouvido da sua parte que tudo se cumpriu também naquele único evento no ano 70. E o Senhor foi para o passado, para outros reinos, outros impérios que oprimiu Israel na sua existência, na sua história, né? Então, eu queria ter ouvido só sobre o cumprimento dessas profecias no ano 70, principalmente relacionado à fuga dessa mulher, né? Bom, então, fica um abraço a todos, né, os ouvintes, a todos os irmãos que estão aí também dedicando parte do seu tempo para nos ouvir. Eu sou muito pequeno, sou cheio de falhas e peço muito a Deus a sua graça, a sua misericórdia, para que nós possamos aprender uns com os outros e levar avante as preciosidades do Evangelho, né? Levar aos ouvintes
o mais puro e santo evangelho. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. É onde a minha fraquinha voz não pôde chegar, que a potente voz do Espírito Santo de Deus possa alcançar cada coração. Ok. Irmão Alexandre, suas considerações finais, você tem 2 minutos, fique à vontade, o tempo é todo seu. Quero agradecer aí, primeiramente, ao meu mano Ronaldo aí, né? Para mim foi uma grande satisfação, um grande privilégio ter conhecido o Ronaldo aí. E agradecer também ao meu mano Efes por querer aí debater comigo, né? Sabendo que muitos aí não gostam de debater, principalmente os que estão aí dentro da escatologia futurista, né? E queria falar um pouco mais de mim, terminando aí, né? Eu só uso a ferramenta preterista. Para mim, preterismo é uma ferramenta que eu utilizo só para falar da história que está ali dentro das escrituras. Eu não tenho fé em nada, tá? Fé em nada de que tudo que está ali tem alguma ligação comigo dentro de um âmbito espiritual, né? Hoje eu cheguei à conclusão que para você fazer alguma coisa boa para as pessoas é uma questão de bom senso. E essa capacidade todos os seres humanos têm. A não ser que você seja uma pessoa deficiente mental ou tenha algum distúrbio, que é o caso dos psicopatas. Tá entendendo? Então, não tem assim, hoje eu vejo que não tem esse lance de espírito descer, que não sei o que espírito vai entrar em mim para eu fazer alguma coisa boa para as pessoas. Porque se realmente isso fosse na prática, o nosso país seria um país maravilhoso, né? Porque o que não falta aqui é pessoas com a Bíblia debaixo da mão e olha a porcaria de país que nós somos, né? E é mais ou menos isso aí, tá bom, galera? Eu agradeço a todos aí que estão em casa assistindo a gente aí, assistindo esse debate. Para mim, é uma satisfação muito grande. Valeu? Um grande abraço a todos vocês. Uma ótima noite aí pro meu mano Ronaldo. Uma ótima noite pro meu mano Efferson. E é isso aí, tamo junto. Pessoal, vocês aí que estão acompanhando, não se esqueça de escrever. O link do canal do nosso amigo Alexandre Preterista vai estar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também vai ter o link para que você entrar em contato com a gente, se você quer um debate como esse. E fique à vontade para mandar aí o seu convite para todas as pessoas que você conhece para assistir o nosso canal. Pode falar, Efferson, fica à vontade. Eu ouvi ali um convite do senhor Atafona, né, sobre um possível debate. Quero dizer que estou à disposição e aceito. Amém? É assim que acontece. Você quer debater com um dos dois aí? É só mandar para a gente que a gente tenta fazer isso daí. É assim, a discussão ela é o melhor aprendizado. Tira as pessoas da zona do conforto e aquele que não lia passa a ler, aquele que não conhece grego passa a conhecer, aquele que não conhece hebraico passa a conhecer e assim vai crescendo e vem apertando os pastores dentro da igreja, porque aquela revistinha antiga da escola dominical já não está sendo mais suficiente. Um grande abraço a todos, que todos fiquem com Deus. Até a próxima. Amanhã tem debate, hein? Tchau, tchau.